Das palavras do nosso Evangelho, Jesus dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Notem que o texto começa dizendo que depois da morte de João Batista, Jesus iniciou 30 anos de idade. O que João Batista pregava? Exatamente isso. Arrependam-se, mudem de vida, aplainem os terrenos altos. Vamos aplainar a nossa vida, dizia João Batista, porque está chegando o momento. E o momento chegou, diz Jesus, versículo 15, chegou a hora. Então esse texto ele fala sobre Jesus escolhendo já os seus seguidores, os seus discípulos, mas a mensagem sobre o arrependimento aqui, ela é muito forte. Então nós temos aqui um momento importante de nós meditarmos sobre arrependimento. E eu quero iniciar contando uma história, perguntando para vocês, alguém de vocês sabe quem foi o inventor da dinamite? A gente sabe que a pólvora é chinesa, como quase tudo. Mas e a dinamite? Quem inventou a dinamite? A pólvora, a primeira pólvora inventada, ela não era tão poderosa. Ela era quase uma palha seca que incendiava com muita facilidade. Mas ela foi aperfeiçoada por um homem. E ele então inventou a dinamite. Pode ser familiar o nome de quem inventou a dinamite, mas é de um homem, um químico sueco chamado Alfred Nobel. Alfred Nobel. Ele inventou um explosivo de alto poder e chamou de dinamite. E alguns pensavam que essa invenção iria melhorar as coisas, como de fato melhorou. Quando o Alfred via os mineiros nas minas com uma picareta, dias e dias para avançar alguns centímetros na pedra, mal sabiam eles que a dinamite faria uma explosão muito grande. E o trabalho de muitos homens, em um estouro só, se faria. As pessoas ficaram muito felizes com essa descoberta, mas só não imaginavam que ela seria usada na guerra. A dinamite era devastadora, ela era horrível, mas eles imaginavam que talvez as pessoas não usassem a dinamite na guerra, porque ela é muito cruel. Uma carga extremamente alta faz com que um ser humano vaporize, ele deixa de existir, você não acha mais nada dele. Eles achavam, não, isso é cruel demais, não vamos usar na guerra. Se enganaram. Ela foi usada. O que aconteceu certa vez, quase 1900, um pouco antes, 1890 e pouco, o irmão do Alfred Nobel faleceu. Ele foi sepultar o seu irmão. No outro dia ele foi olhar o jornal e foi olhar o obituário e, para surpresa dele, estava a sua morte. A sua morte estava retratada. O editor do jornal, o repórter, enganou-se. Provavelmente alguém disse, olha, faleceu o Alfred Nobel. E ele então colocou a nota de falecimento do Alfred Nobel. E ele colocou o seguinte no obituário: Alfred Nobel, o inventor da dinamite, que morreu ontem, inventou uma maneira de mais pessoas serem mortas em uma guerra do que nunca. Ele morreu ontem e morreu um homem muito rico. Ele fez grande fortuna, ele aperfeiçoou a dinamite de certa forma que isso rendeu uma fortuna enorme para ele. Mas quando ele leu esse obituário, ele teve um impacto tão profundo. Ele pôs a mão na consciência: o que é que eu fiz? Olhem só
o prejuízo que eu causei. Como é que ele vai voltar? O que ele pode fazer para amenizar tudo isso? E ele então fez algo bem interessante. Como ele era visto como aquele que inventou uma arma mortífera terrível, ele pensou: vou fazer com que eu seja lembrado por algo muito bom. E ele então criou o Prêmio Nobel da Paz. Agora vocês já ouviram falar, né? Esse Prêmio Nobel da Paz, ele é dado para cientistas, para escritores, para químicos, para médicos, que pelos seus avanços, pelas suas pesquisas, fazem o melhor para poder melhorar a vida das pessoas. Ou seja, elas trazem a paz. E eu tenho a impressão que daqui mais um ano, 2 ou 3, vai ser descoberta uma pessoa que agora, nesse ano que passou, estava lá no seu microscópio dias e dias e dias e conseguiu então separar o vírus, o Covid, e dele neutralizar e dele extrair a vacina. Esperem para ver. 1 ano, 2, 3, 4, alguém vai ser responsabilizado por ser o primeiro, e pode ser que ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz, porque nós sim estamos num estado de guerra. Esse vírus tem causado horror e espanto em todos nós. Então o Nobel criou o Prêmio Nobel da Paz, e ele disse: cada pessoa deve ter a chance de corrigir o seu epitáfio, porque aquilo que estava no jornal era o que seria escrito no seu túmulo. Alguém que matou muitas pessoas com a sua invenção. Então cada pessoa deve ter a chance de corrigir o seu epitáfio no meio do caminho e escrever um novo. E isso serve para nós. O Alfred Nobel teve a chance de fazer uma mudança, ele teve a chance de fazer uma grande mudança, o arrependimento na sua vida. E isso aconteceu também com Santos Dumont. Ele inventou o avião e na Primeira Guerra, ele já idoso, viu o avião sendo usado para matar. E vocês sabem que ele ficou tão triste, tão deprimido, que ele tirou a própria vida. Ele não pôde ver. O ser humano, ele deve escolher o bem e não o mal. Então, o Nobel, ele escolheu ainda fazer o bem, mudou de atitude, criou o prêmio que incentiva pessoas a pesquisar melhores soluções para que a paz seja buscada sempre. Então nós, conosco, após o nosso batismo, nós também somos conclamados, nós somos chamados a trabalhar pela paz. Foi isso que Jesus também fez. 2 semanas atrás, Jesus foi batizado, e no batismo de Jesus, ele começa a trabalhar pela paz. E ele chega no nosso texto e diz: chegou o momento, chegou a hora, o reino de Deus está aí. Isso já fazem 2000 anos, ele está para chegar. O momento em que todos nós iremos morar no reino de Deus para sempre. Céus e terra se encontrarão, nós iremos morar num novo céu e numa nova terra, onde não tem mais violência, ódio, guerra e nem mesmo vírus. E Jesus, no intuito de anunciar para mais e mais pessoas, ele sai nesse momento aqui para angariar discípulos, angariar seguidores. Ele precisa de ajuda, mas principalmente a mensagem que ele fala para todos nós é: arrependa-se. Arrependam-se e creiam na boa notícia, a boa notícia de que ele veio para terminar com todo o mal, com todo o ódio. Arrepender-se significa mudar de vida, mudar de trajetória, mudar de caminho. Quem de vocês já não saiu um dia? Eu já saí, me lembro que umas 2 vezes eu vi sair para um lugar e quando o tempo estava um pouco ruim, mas não, vamos igual.
E quando a gente saiu, 3, 4, 5 quilômetros, o tempo ficou muito feio, vento, chuva. E eu disse, olha, vamos voltar. E a gente deu meia volta no carro e voltou, desistiu do passeio, desistiu de sair e voltamos para casa. Arrependimento é exatamente isso, é voltar para casa. Quando a gente vem aqui na casa do Pai, a gente sempre vem arrependido. A gente vem para dizer, olha, errei, pisei na bola, fiquei orgulhoso, fiquei chato, humilhei, fiz besteira. Eu quero o teu perdão. E esse Deus vem como Pai do filho pródigo. Ele vem de braços abertos. Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos beija, Ele prepara o melhor banquete que nós vamos receber. A sua ceia aqui, que é um gostinho do que nós teremos lá na eternidade. Arrependimento é mudar. Mas há muitos que não querem mudar. Há muitos que preferem ficar na sua ignorância espiritual. Então, arrependimento, sempre que nós falamos em arrependimento, nós precisamos olhar para a Bíblia e buscar a compreensão do que o arrependimento tem a ver com a nossa vida e com as nossas atitudes, na maneira como nós nos relacionamos. Arrependimento exige mudança. Não é só da boca para fora, ela exige compromisso, ela exige transformação no modo de pensar e principalmente também no modo de agir. Não custa nada às vezes a gente dizer, olha, eu estava errado, não é assim, você tem razão. Na vida, ou você tem paz, ou você tem razão. Às vezes você tem razão, mas perde a paz. As duas nunca andam juntas. O que você prefere? Eu prefiro a paz. Até porque eu não sei se eu tenho razão. Quem tem razão? Quem tem a verdade? Pôncio Pilatos olha para Jesus e diz, pergunta, o que é a verdade afinal? Quantos conceitos nós temos, né? O que é a verdade afinal? Então, ou paz ou razão, você que escolhe. Então, a história, eu repito, do filho pródigo como exemplo de arrependimento, ela é maravilhosa, pois a relação entre o pai e o filho acontece sem cobrança, sem rejeição. Essa relação se dá com o acolhimento do pai. Ele acolhe o filho, ele não pergunta nada, ele não joga na cara. Os seres humanos, às vezes alguém apronta para você, você até perdoa, mas você cobra caro, você joga na cara, você humilha. Isso às vezes demora 5, 10 anos para acontecer, 20. O pai do filho pródigo, ele é um tipo de Deus. Então o filho tem a liberdade de sair de casa e de repente ele se dá conta de que tudo aquilo que ele sonhava e esperava no mundo não era realmente importante para a felicidade. Ele teve uma experiência difícil, ele teve uma experiência horrível, e quando ele come a comida dos porcos, ele então cai em si e volta. Então, o quanto deve ter sido difícil a volta para casa, admitir o erro, voltar para trás. Ninguém quer voltar para trás, mas isso é arrependimento, é dar meia volta, é voltar. Aliás, o povo de Deus, lá do Antigo Testamento, quando Moisés os tirou do Egito, eles pediram, olha Moisés, nós queremos que Deus nos governe. Então Moisés sobe o Monte Sinai e pega os mandamentos. Os mandamentos são 10, mas eles são desenvolvidos em todo o livro de Levítico. São muitas as regras, as leis, os estatutos de Deus para o povo. E o que o povo faz depois? O povo não quer ouvir a voz de Deus. Deus então permite que povos venham e levem esse povo cativo. O povo era preso, eles levavam os homens, as mulheres, os jovens, e deixavam as crianças e os idosos. Eles levavam o povo que trabalhava a mão de obra. Ou seja, eles acabavam com o povo de Deus. Levavam eles cativos. E lá durante anos eles ficavam chorando,
eles ficavam gemendo sob o trabalho forte e pesado, até que Deus, então, no meio do povo, levantava um pastor, um profeta, e dizia: olha, eu quero que você fale para este povo, que se eles voltarem para mim, se eles ouvirem a minha palavra, se eles respeitarem os meus estatutos e os meus mandamentos, eu farei com que voltem para casa. E o povo às vezes ouvia, às vezes demorava para ouvir, mas quando ele ouvia, Deus permitia que eles voltassem para casa. Quando o povo ouvia Deus e se arrependia, eles se vestiam de panos de saco, colocavam cinzas na cabeça, rastejavam pelo chão em oração, ajoelhavam-se, curvavam-se durante dias. Deus ouvia e Deus os libertava novamente. E eles voltavam para casa. Mas o voltar para casa somente vinha do arrependimento verdadeiro. Ah, como era bom retornar, rever os parentes, rever os que haviam ficado, e pegar muitas vezes a sua cidade destruída. Mas voltar para casa não tinha nada melhor. Quem de vocês sai de férias? É bom sair de férias, né? Mas voltar é bom também, é ou não é? O nosso cantinho ali, é muito bom voltar. Então, na igreja também, voltar para casa significa arrependimento. Vamos voltar para casa sempre. Então, como nós temos dificuldade em admitir as nossas falhas, temos dificuldade em dizer errei, né? Voltar para trás, pedir perdão, também nós temos dificuldade em perdoar as pessoas, é ou não é? Nós não conseguimos ser como o pai do filho pródigo, aceitar e receber de braços abertos. Nós buscamos dar ênfase ao erro do outro, porque quando eu mostro o erro do outro, parece que eu me engrandeço. Se eu acho que eu me engrandeço subindo em cima do meu próximo, não. Subindo em cima do outro, você nunca vai ser grande. Nós buscamos dar ênfase ao erro do outro, mostrar onde e como ele errou. Insistimos em fazer tudo ao contrário do que Jesus nos ensina. Vamos deixar o amor e os ensinamentos de Jesus guiarem, moverem as nossas palavras e as nossas ações. Em todos os momentos da nossa vida, vamos nos lembrar de perdoar. Vamos nos lembrar que Cristo nos perdoa. O reino de Deus está próximo. Não sabemos o dia nem a hora. Nós cometemos erros também. Nós muitas vezes permitimos que o orgulho nos iluda. Nós nos alimentamos do orgulho. Nós permitimos que o pecado se instale em nossos corações, mentes e corpos. Mas nós somos membros do reino de Deus. E Jesus tem essa palavra para nós nesse momento. Ele diz: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Ele fez tudo por nós. Ah, mas o que eu devo fazer? Jesus fez tudo por nós. A sua morte nos decreta a nossa salvação. A morte dele é a nossa vida. Vamos nos arrepender. O chamado de Jesus ao arrependimento é um convite a confiar nele, hoje, amanhã e sempre. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento humano, que ela guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.